Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E na aula de hoje, galera, vamos falar sobre gráficos estatísticos. Vamos aprender aí a fazer a análise e a interpretação matemática de gráficos estatísticos. É bom lembrar que quando a gente fala em análise de gráficos, envolve duas situações. Uma coisa é você saber interpretar e analisar o gráfico. A outra é operacionar, ou seja, a partir do momento que você conseguiu fazer uma análise daquele gráfico, obviamente você tem que dar uma resposta, e essa resposta implica numa ação matemática através de algum cálculo, envolvendo talvez uma porcentagem ou uma média, enfim. Todo gráfico ele vai representar e vai solicitar de você ao mesmo tempo o desenvolvimento de uma equação ou a descoberta de um determinado valor, ok? Beleza? Então vem comigo, galera, para darmos aí o pontapé inicial. Na aula de hoje, como eu disse, análise e interpretação matemática de gráficos estatísticos. Belezinha? Então vamos lá. Gráficos, cara. O que são gráficos, professor? Nós temos que falar sobre gráficos agora. Bom, primeiro, a definição técnica de gráfico. Nós temos que é uma representação com forma geométrica, construída de maneira exata e precisa a partir de informações numéricas obtidas através de pesquisas e organizadas em uma tabela. Bom, a gente sabe que a estatística funciona assim, né? Vai em campo, colhe os dados, esses dados são apresentados em tabelas e essas tabelas, por sua vez, são transformadas em gráficos, tá? Então, os gráficos nos retratam valores que foram captados em campo através de uma pesquisa estatística. Tranquilo. Bom, como que nós podemos representar, ou melhor, apresentar esses dados? Bom, a gente pode apresentar através de tabelas e a partir das tabelas, os gráficos. Quais são os gráficos que nós usamos? Comumente, nós usamos cinco tipos de gráficos. Nós usamos o gráfico em colunas, que também pode ser traduzido como em barras, eles têm uma semelhança muito grande. O gráfico em linhas, o gráfico circular, que é mais conhecido como gráfico em setor ou pizza, também chamado de pizza, e o gráfico pictórico. Então, nós vamos falar sobre todos esses gráficos, vamos aprender a fazer a leitura deles, e aí depois nós partiremos para a prática, que é a resolução de alguns exercícios, dado um determinado gráfico. Tranquilo? Então vem comigo. Primeiro gráfico que nós vamos estudar, galera, é o gráfico em linhas. Então vou lhes apresentar. Está aqui. Eu tenho aqui uma situação, evolução da população de Ubatuba, e aqui tem um gráfico, e esse gráfico é chamado de gráfico em linhas. Bom, por que gráfico de linhas, professor? Porque, veja bem, a sua representação é através de um segmento, né? Então, eu tenho um segmento aqui, aí outro segmento, então a união desses segmentos representa aí uma linha, tá? Uma continuidade de uma linha. Por isso, ele é chamado de gráfico de linha. Esse gráfico, ele é representado bem semelhante àquilo que a gente aprende lá na matemática, chamado de plano cartesiano. O plano cartesiano é um conjunto de dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical. O eixo horizontal representa o eixo X. No caso do gráfico de linha, geralmente, quando eu digo geralmente, é em 99% dos casos, na horizontal vai estar os dados referente a tempo. Esse tempo pode ser horas, minutos, segundos, dias, semana, mês, ano. Geralmente é um dado referente a tempo. Professor, sempre vai ser tempo? Não. Não, sempre não, mas geralmente é tempo. Então eu tenho aqui um tempo numa determinada escala. E na vertical são os valores associados a esse tempo, de acordo com o título desse gráfico. O título aqui quer dizer
evolução da população de Ubatuba, ou seja, o crescimento dessa população ao longo do tempo. Então, aqui na vertical, eu tenho os valores que foi crescendo, que foi evoluindo essa população. E aí, eu faço a associação de acordo com cada ano, ok? Bom, beleza, professor, eu já sei que na horizontal geralmente é dado o tempo e na vertical são os valores associados ao título em questão que o gráfico representa. Nesse caso, evolução da população. Beleza. Então, vamos fazer a leitura desse gráfico. O que esse gráfico representa para nós? Ele nos representa que no ano de 1980, se você traçar aqui, você vai verificar que o ano em questão é 1980. Que no ano de 1980, a população era, você traz para cá, superior a 20 mil, mais ou menos em torno de 30 mil, porque está mais ou menos no meio entre 20 e 40. Só para você ter uma ideia, aproximadamente aí, umas 30 mil pessoas, que era a população de Ubatuba no ano de 1980. Aí vamos para o próximo ano, 10 anos depois, 1990, 1990, e aí você traz para cá, você vai representar, vai verificar quanto que tinha no ano de 1990. Então, no ano de 1990, já estava acima de 40 mil pessoas, olha só, praticamente 50 mil pessoas aí, bem superior a 40 mil. 50 mil seria exatamente no meio, então está bem próximo de 50 mil, então seria mais de 40 mil pessoas, ok? Não tem como a gente precisar, mas dá para a gente ter uma ideia, é superior a 40 mil. Beleza, e no ano de 2000, o que aconteceu no ano de 2000? Ano de 2000, aí você traz para cá, no ano de 2000 nós vamos ter uma população mais ou menos em torno de 60 mil habitantes, ok? E com isso, a gente faz um diagnóstico, uma leitura do gráfico, e é muito importante que você saiba ler isso. Então, a gente chegou à seguinte conclusão, que no ano de 1980, a população era superior a 20 mil, era mais de 20 mil pessoas. Qual outra conclusão? Que no ano de 1990, a população já era superior a 40 mil. E que no ano de 2000, ela chegou a praticamente 60 mil habitantes, ok? Então, é assim que nós fazemos a leitura do gráfico de linhas. Então, nesse primeiro momento, o que é importante você entender? Que gráfico de linhas é esse formato de representação, através de segmentos, onde há o encontro de cada segmento, o ponto de encontro, tem uma referência no tempo. No caso aqui 1980, aqui 1990, aqui 2000, ok? Beleza? Bom, e esse mesmo ponto que representa a referência no tempo, também tem uma projeção numa certa quantidade, de acordo com o título do gráfico, beleza? Então, você já sabe como fazer a leitura de um gráfico de linha e como identificá-lo também. Obviamente, cara, nenhum concurso vai perguntar para você, olha, que tipo de gráfico é esse? Não, eles não vão fazer esse tipo de pergunta. Ele vai te dar um gráfico e vai fazer alguma pergunta referente a esse gráfico. E, geralmente, as respostas, elas são obtidas através de uma comparação ou simplesmente de uma análise na vertical e na horizontal. Tranquilo? Belezinha? Então, está aqui o primeiro gráfico nosso. Segundo gráfico, gráfico de coluna. Bom, o gráfico de coluna são essas barras verticais apresentadas aqui. Esse aqui é chamado de gráfico em coluna. Qual que é a diferença do gráfico de coluna para o gráfico em barras? Que o gráfico de barras ele é representado assim, na horizontal. Só isso.
A gente vai usar a mesma logística, porém a representação das barras serão assim, ó, na horizontal. Por isso ele é chamado de gráfico de barras. E quando é colunas, essas são as representações das barras, porém na vertical. Bom, de que se trata esse gráfico? A primeira coisa que você tem que observar é o título do gráfico. Porque o título vai trazer o que ele representa, sobre o que ele está falando. Bom, esse gráfico aqui que nós estamos exemplificando quer dizer exportações brasileiras de produtos de madeira, ok? Então, isso aqui representa, ano a ano, a quantidade de madeiras exportadas, aqui, exportações brasileiras de produtos de madeira. Então, aqui está em referência os valores na vertical e na horizontal consta o período que foi comercializado esses produtos de madeira, beleza? Então, eu tenho aqui, neste gráfico de 2004 até 2015, ok? E o montante da exportação, ela se encontra aonde? Na vertical aqui. É só eu pegar o gráfico, trazer ele para cá, eu sei exatamente o valor que cada um representa, ok? É assim que nós fazemos a leitura. Costuma-se, em alguns casos, até para facilitar, porque às vezes você não tem uma régua ou um material que você possa fazer essa verificação de forma bem precisa, e aí o que acontece? Alguns gráficos, ao invés de mostrar isso daqui, traz uma linha pontilhada, só para você ter uma ideia de qual é o valor representado aqui, ou em outros casos, ele coloca o valor em cima da barra. Por exemplo, vou apagar aqui para representar melhor. Vamos supor essa barra aqui. Aqui ela está em bilhões de dólares. Então esse valor aqui representa bilhões de dólares, beleza? Então eu tenho aqui 3 bilhões de dólares. Aí ele representa aqui, ó, 3. Vamos supor que isso aqui esteja exatamente nesse valor aqui. Esse outro já está um pouquinho mais acima. Não, esse aqui tá... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da La Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter esse super curso aqui na La Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na La Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.